Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Estava com saudade de bater papos aleatórios assim? Eu Sim! também estava. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Ele Mendes! aparece só quando ele tá afim, porque ele é estrela. Que tá calor. Aí ele tá sem blusa. É. Aí era muito trabalho botar uma blusa, entendeu? Mas quem é carioca vai entender. Vai entender, cara. Às vezes eu botei isso daqui e já tô tipo, por que estão me matando de dentro pra fora? Tá isso. difícil. Bom, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Seja bem-vindo a mais um papo aleatório deste nosso canal maravilhoso que a gente tanto ama. Sim! Estamos sentindo saudades de muitas coisas nesse canal. E aí, a gente quer saber de vocês, antes de mais nada, do que vocês sentem falta aqui no nosso canal. A gente andou um tempo aí um pouco off de criações e de dedicações, assim, muito extremas a determinados temas e conteúdos, mas continuamos consumindo muita coisa e querendo entregar isso para vocês de alguma forma. Então a gente precisa saber do que vocês mais sentem falta por aqui. É de maratoshinha? É de live? É de vídeo aleatório recomendando algum filme, alguma série? É de vlog? É de ver a nossa casa? É de ver as roupinhas do Abel que a gente ganhou mais ou que a gente comprou mais? Ou as outras coisas que já começaram a chegar? Porque já começaram a chegar muitas coisas da lista de chá de bebê do Abel. Sabia? Muitos de vocês já clicaram no link da Amazon, que tá bem aqui na descrição desse vídeo. Já mandaram fraldas, roupinhas, brinquedos, sim. utensílios e coisas maravilhosas que a gente nem sabia para que servia, que a gente teve que estudar para aprender. Mas é isso, né? Pais de primeira viagem vivem isso. E que tá sendo incrível receber aqui todos os dias. E o que ilumina meu coração é receber fraldinha, porque elas são tão cheirosas. E agora o meu quarto todo tem cheirinho de bebê, antes mesmo do bebê chegar. E aí eu descobri que o cheiro do bebê é da fralda, não é do bebê. Olha que fake news que o mundo coloca na gente. O bebê sempre cheirou a fralda, gente. Exato. Ele não tem um cheirinho O cheiro da fralda predomina, né? E elas estão todas dentro de pacotes dentro ainda. de pacotes. A gente nem abriu. Imagina quando abrir. Todas. Tipo, rá! Imagina quando tiver cocô e xixi ali dentro. Nossa, que lindo! Vai ser uma delícia. Enfim, estamos animados. Eu estou com 30 semanas de gestação. É. Na próxima semana vai ter diário de gravidez. Esse vídeo que não é um diário, ele é papo aleatório. Isso. Pra gente poder dialogar aí sobre a vida, o universo e tudo mais. Coisas que a gente recebe principalmente de perguntas por inbox no Instagram, que é onde as pessoas mais mandam questionamentos íntimos assim pra gente. Porque geralmente quem segue a gente no Instagram segue há muito tempo. Segue desde os auros tempos, quando não existia nem stories, quando não existia nem reels. Sim. Quando a vibe era postar curiosidades e notícias no feed do Instagram. Muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Você quer um tema de um papo aleatório que eu tô respondendo aqui agora? Tem um seguidor meu. Eu fiz um vídeo lá no Instagram sobre paternidade. Sim, E faz a galera- vários, tá, gente? Panda tá fazendo vários vídeos de paternidade. Eu tô. Ah, E aí, ele fez um comentário que me deixou meio reflexivo, sem saber o que responder. olha, isso é raro. Que ele falou assim, ó, talvez por você ter sonhado muito por esse momento, em ter o Abel, Sim. torne esse momento ainda mais valioso. Já tô certeza. esperando meu terceiro filho e parece que deixei de existir como indivíduo. Meu Deus, coitado. Existe apenas nós. Não existe o espaço tá. pro eu. Tá. Mas acho... Tá. Aí ele falou, não sei se você me entende. Dá pra entender. Dá. Mas ainda assim, eu vejo muita mãe falando isso também, né? Que o que toda mãe precisa depois que tem um filho é de um momento sozinha. Eu vi um comentário de uma moça no Threads essa semana falando assim, deixei minha nenenzinha de 2 meses com a minha mãe e fui num café sozinha e tirei 1 hora pra ficar tipo olhando pro nada sem pensar em nada, sem culpa nenhuma e não senti saudade assim, tipo, não fiquei querendo voltar desesperadamente, era isso que ela queria dizer. E aí ela foi extremamente julgada nos comentários das pessoas falando assim, não é normal, a gente fica com, tipo, pode ser normal, sabe? Cada Eventualmente, pessoa age de uma assim. forma diferente. Exato, pra essa pessoa que preza pela individualidade dela, a gente não sabe nada da vida dela. Então, Né? uma coisa que eu aprendi com esse momento de gestação é que cada pessoa e cada gestação é diferente uma da outra. Cada vida é diferente uma da Exato. outra. E aí a gente tem que entender isso. Existem algumas similaridades, como por exemplo, essa sensação de você deixar de existir como indivíduo. Sim, e passar... Não existe mais o eu, existe mais o nós, como foi o comentário. Sim.
É porque, assim, de fato, você está doando parte de você Pra para criar aquela... uma vida. Isso. Sim, sim. Então, existe um pensamento de você estar conectado diretamente àquela nova pessoa. Sim. Então, existe um nós ali por um tempo e talvez em algum momento você tente te resgatar. Você Eu vai acho criando que a individualidade, sim. a personalidade daquela pessoa, ela tá criando, né? E aí você vai percebendo aquilo e você meio que fica perdido nesse momento, né? Uma coisa que eu reparo muito é que tanto na maternidade quanto na paternidade impacta na forma com que você vai enxergar o mundo. Sim. Pós-descoberta, que você vai ser pai ou mãe, é como você vive, como é a sua vida. Isso é uma das coisas mais importantes assim que eu tenho visto de diferença entre as pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu falo com o Panda sempre. Se eu tivesse tido filho com 20 anos, como a minha mãe, que me teve com 24, na década de 80. A minha mãe estava fazendo faculdade quando engravidou de mim. Ela estava trabalhando no primeiro trabalho dela, que era no banco, que ela amava trabalhar no banco e ela queria ter carreira no banco. Ela era caixa na época do banco, né? E ela queria ter carreira, ela era apaixonada e tal. E ela fazia faculdade o quê? Ela estava entrando em pedagogia, né? Porque ela fez normal no segundo grau, ela era normalista. E aí ela estava fazendo pedagogia muito pelo caminho... Essa graduação nunca se chamou normal, sabia? É? Uma galera fala, eu fiz normal. Ela era normalista. Mas era do povo isso? Não era da oficial? É o senso comum. Enfim, ela tinha planos e ela estava conhecendo o mundo. Tipo, ela só foi para fazer essa faculdade porque ela não... Tipo, ela nem... Acho que ela nem chegou a começar. Se eu não me engano, ela nem chegou a começar. Porque era meio que o caminho normal de quem fazia normal. Mas ela amava mesmo trabalhar no banco. E aí ela engravidou e precisou sair do banco. Precisou, né? Ela tinha rede de apoio, mas ela quis sair do banco. Por quê? Porque eu comecei a ficar gaga. Eu nasci, ela voltou pro trabalho e aí eu comecei a ficar gaga. Eu era... Ela me deixava em casa com uma babá. E aí eu comecei a gaguejar o tempo todo, assim. E aí ela ficou preocupada que eu estivesse sofrendo alguma coisa em casa. Alguma violência psicológica que fosse, algum tratamento que estava me assustando. Enfim, eu tive esse processo ali na primeira infância. E aí a minha mãe decidiu pedir demissão e ficar comigo em casa. E aí, a partir desse ponto, para minha mãe, o referencial de maternidade é o cuidado exclusivo com os filhos. Para ela e para o que ela viveu, é isso. Vamos pegar outra realidade. A mãe do Panda. A mãe do Panda nasceu em Belém, do Pará. Sim. Ela morava no meio do mato. Ela era criada pelos avós dela, que eram indígenas. Literalmente, ela era criada numa cabaninha no meio do mato. Tipo, a diversão dela era subir pelada no pé de açaí pra jogar açaí lá no chão, pegar e levar pra casa. Era isso que ela fazia, assim. E aí ela já foi abusada, já foi perseguida, já foi um monte de coisa quando era muito novinha, até que ela se casou, teve 2 filhos, foi violentada dentro de casa pelo primeiro marido dela. E aí, numa de vou pra cidade grande resolver minha vida, deixou os 2 filhos lá, em Belém, e veio pro Rio de Janeiro tentar a vida. Depois ela trouxe esses 2 filhos pra cá. E ela não tinha estabilidade nenhuma no Rio de Janeiro. Então era uma mulher super jovem, mega traumatizada, que sofreu violência de todos os lados da vida. E aí conheceu, nesse meio do caminho, o pai do Panda. E aí casou com o pai do Panda, que já era mais idoso. Ela tinha, tipo, nessa época, 42 anos e ele tinha 60. Uma coisa assim. Não, 40... Ela tinha 30 e poucos anos, Ela né? tinha 30 e poucos e meu pai Tinha 50 e tantos. Não, tinha 60 e tantos, quase 70. Quando conheceu, Não, não. ele tinha 70. Ele conheceu ela com 70 e eu nasci com 72. Não foi 62? Não, 72. 70? É, gata. Enfim, foi isso aí que aconteceu. E aí o Panda nasceu Que bom. e ela passou por várias situações que trouxeram muitos traumas pra ela. Inclusive, meu aniversário tá chegando aí. Dia 30 de janeiro, tá? Aniversário de Panda Mendes. Se você quiser dar um presente pra ele, tem uma lista lá na Amazon também. Vou deixar aqui na descrição, tá? Sério? Vou contar isso aqui pra vocês. Sim. A gente fez pra família, que teve gente que pediu, mas eu vou deixar aqui também, se vocês quiserem mandar um presente pro filósofo. Mas... Tem vários livros maneiros lá. Tem livros. Mas o que eu quero dizer? Pra mãe do Panda, cuidar era prover. Então, pra ela, diferente da minha mãe, estar presente fisicamente não era o que mais importava. O que mais importava era botar dinheiro e comida dentro de casa. Pra que ninguém passasse pelo que ela passou.
E é por isso que eu falo que você não tem como medir a qualidade da maternidade da minha mãe e a da mãe do Panda se as duas tomaram decisões nas próprias vidas baseadas nos próprios traumas, Sim. nas próprias vivências. E aí os filhos, em consequência, têm referências completamente diferentes. Eu falo com o Panda Porque muito não tem acesso ao assim, histórico, né? Assim, de forma fácil. de nada. Se um psicólogo tem tanto trabalho para acessar o trauma de um paciente, imagina um filho tentando acessar os traumas da mãe. Ela É não muito conta. difícil. Eu conversei com os meus pais há pouco tempo, por exemplo, sobre educação financeira. E eu falei para eles, cara, vocês não conversavam com a gente sobre dinheiro. Vocês se preocupavam tanto em prover entretenimento e vida e uma escola maneira, cursos e oportunidades e tudo, mas vocês não sentavam e falavam sobre o valor do dinheiro. Eu tive essa conversa com os meus pais porque eu sinto que foi uma coisa que me faltou na infância, educação financeira dentro de casa. Porque eu sinto que durante muitos anos eu fui super iludida sobre dinheiro. Aham. Porque eu achava muito simples. Era só eu pedir pro meu pai e pra minha mãe. Ah, E eu tinha um sim. Na casa do Panda foi o contrário. foi o contrário. Teve educação financeira ao extremo, ao ponto do Panda se tornar um super controlador financeiro. Foi. Né? Dentro da própria casa, com a mãe ainda. Então, não dá pra você medir com uma régua de um tamanho único a vivência de toda mulher. A vivência de todo homem na maternidade e na paternidade. Porque todo mundo vai trazer para sua própria história resquícios das suas próprias vivências, Sim. resquícios dos seus próprios traumas, dos seus sonhos, dos seus anseios. Então dá para entender uma mulher, por exemplo, que fala assim: gente, eu trato a maternidade de uma forma muito pragmática, é físico, é animal. Eu tive um filho, eu vou prover para esse filho e eu vou ter os meus momentos de individualidade porque eu preciso disso. Tá tudo bem se funciona ok. para aquela pessoa. Ah. Agora eu falo para ele, por exemplo, se eu tivesse tido filho com 20 e poucos anos, como a minha mãe, eu não agiria de forma alguma das formas que eu ajo agora com 40 anos. De forma alguma eu teria agido igual assim. Hoje eu vejo o meu maternar de uma forma muito leve. Eu não sinto pressão, Ah. eu não me coloco em medo, eu não tenho anseios e preocupações, porque eu sei que boa parte do que o Abel precisa nesse primeiro momento de vida dele é da minha atenção. Não é de dinheiro, não é de uma super conta para levar ele para Disney logo com 1 ano de vida, quando ele não vai lembrar nunca. Não, e dependendo de como é a sua experiência de vida, isso pode se tornar um novo trauma, né, na sua vida. Porque Exato. você pode maternar de uma forma preocupada, onde você fica insegura com o futuro financeiro da sua vida. Isso é Sim. um problema mega comum. Sim, Porque ainda você... mais num país que tem uma instabilidade financeira Exatamente. e econômica gigantesca, né? Exatamente. Mas assim, não é só sobre dinheiro, sabe? Não é só sobre como eu vou prover pro Abel, ou como que a gente vai viver, ou preocupações assim. É emocional, é psicológico também. Não, e o que a gente está falando aqui não é minimizando caso você sinta isso. Não, Né? porque, por exemplo, eu vejo a minha irmã, que teve filho mais nova que eu, e mais nova, 30 e poucos anos, com outras preocupações. Muito preocupada com essa questão econômica e educacional, e uma coisa assim descontrolada de intensa, sabe? De desespero. A parte educacional realmente é um problema na nossa sociedade, porque assim, a gente assume a responsabilidade sobre a educação e como a escola, as escolas têm... É a única responsável. são graus diferentes de educação e formas Sim. diferentes de educação, e aí a sua escolha é a única coisa que pode impactar diretamente o que o seu filho aprende Sim. para ter uma vida mais ou menos digna. Sim. Então, assim, quanto mais você pagar, maior a chance do seu filho ser alguém, sei lá, melhor. É o conceito que todo mundo tem, né? Bizarro! Isso que o Panda falou me fez lembrar de um negócio. A gente mora numa cidade que a gente precisa pegar a Avenida Brasil para chegar no Rio de Janeiro. Sim. Né? Então a gente cruza Rio Santos Nossa, e Avenida Brasil. sim. E aí a gente viu agora, entre dezembro e janeiro, uma quantidade gigantesca de outdoor de escolas. Oferecendo vagas e falando que estava com o processo aberto e tudo mais. Todas as escolas
utilizando conceitos políticos, não vou entrar no mérito de quais, mas conceitos políticos extremistas nos outdoors. Sim. Tem um outdoor, que é o que mais deixa a gente desconfortável, que é feito por IA. Dá pra ver que as crianças são feitas por IA, não é nem criança de verdade que tá ali na foto. Que elas estão de terno e gravata, um menino e uma menina. Que é uma escola para formar novos executivos. Novos executivos. E aí, eu fico Porque vendo... ensina conceito de empreendedorismo desde o fundamental. Desde o fundamental. É bizarro e isso, aí, cara. Todas as escolas que a gente viu outdoor ali na Avenida Brasil agora nesse início de ano, traziam esse conceito de excelência, de rigidez, de doutrina, de empreendedorismo, de profissionalizante, como é que era? Prezinho? Prezinho. Criancinha, 3, 4 anos. Excelência de empreendedorismo. Aí eu fiquei olhando assim. Maneiro, que queiram pensar no futuro, plano de carreira, etc. Isso é muito legal. Isso. De realmente você conversar com seus filhos desde sempre o que eles esperam da vida. Maneiro. Mas assim, sou super a favor. Numa sociedade, existe espaço para pessoas empreendedoras. Sim. E existe espaço para outros tipos de pessoas. Pessoas que podem não querer ser empreendedoras. Exato. Por exemplo, a gente tem um amigo, Maidana, vocês conhecem, que a gente sempre fala com ele que ele é um ótimo funcionário. E ele é, de fato, um ótimo funcionário. E ele fala que ele ama ser funcionário. Exato. Ele ama. Tudo bem que ele é capricorniano, aí você abre esse parênteses e você entende. Mas ele de fato adora ter um processo, um horário, uma demanda, uma gestão. Porque, cara, faz parte do perfil. A minha irmã a alma dele. ama ser funcionário. Sim. Meu pai ama ser funcionário. Sim. Eu detesto ser funcionário. Eu também. Eu amo ser empreendedora. Mas a vida do empreendedor é uma grande confusão. Talvez eu ame grandes confusões. Entendeu? Não sei. Então, mas essa que é o grande questão sobre a vocação. Sim. Né? Você querer impor que todo mundo é o seu próprio chefe, o seu próprio empreendedor. Isso é muito errado. E que todo mundo deveria abrir sua própria empresa para conquistar seu próprio sonho. O Brasil ia falir. Existem sonhos que não podem ser conquistados dessa forma. Sim. E isso não está sendo respeitado nesse processo. Sim. Porque se todo mundo for empreendedor, quem vai trabalhar para os empreendimentos? Eu tenho uma amiga... Só o dono? Eu tenho uma amiga que ela pensa exatamente assim como o Panda. E eu lembro, desde a faculdade, ela falava pra mim assim, Cris, o meu sonho... Eu fiz faculdade de administração, né? Ela falava assim, o meu sonho é ter... o meu sonho. O meu quadradinho com um computador, um telefone, minha rotininha, pra eu sair 5 horas e ir pra minha yoga, pra minha academia, vou pra casa, faço minha comidinha, tenho minha cervejinha e saio com os meus amigos... E 13º, férias, meu sonho, ter essa rotina redondinha assim. Meu cubículo, sem nada me atrapalhando, ter o plano de saúde pago pelos outros, e é isso aí, é isso que eu quero. E ela literalmente vive isso desde que a gente se formou. Porque ela ama isso, tipo, era o plano de vida dela, e ela realizou. Convenhamos que é um plano muito, muito fácil de realizar também, né? Porque hoje em dia, você ser CLT dentro de mercados administrativos, toda empresa tem uma área administrativa. Então, mas é simples pra mim, por exemplo, que eu olho assim e falo assim, nossa, muito simples essa rotina aqui, né? Uma coisa muito básica, não tem grandes emoções. Pra ela, é a maior emoção da vida dela viver aquilo que ela sempre sonhou. Sim. Eu não posso julgar o outro. E o outro não pode me julgar. Uhum. Porque nós temos anseios diferentes. Mas a beleza tá na troca. A beleza tá nos encontros. Eu acho que é isso que a gente não tá... Porque assim, quando a gente encontra alguma coisa muito diferente da nossa realidade, eu acho que a galera da nossa idade tá tendendo ao terror. Tipo, a existência de uma pessoa diferente da nossa realidade faz com que a gente ache que talvez a gente esteja errado na nossa própria vida. A gente questiona a natureza da nossa própria realidade. Então, mas ao invés da gente pensar, ok... Existem pessoas diferentes. Sim, que com querem escolhas coisas diferentes. diferentes. Não, a pessoa não pode ser diferente, porque se for diferente, diminui o valor que eu jogo tanta energia no meu estilo de vida, que diminui o valor da minha própria existência. Da pessoa falar, nossa, como você consegue se planejar sem estrutura? Essa resposta a gente responde muito, né? Exato. Porque assim,
a gente não tem estrutura. Diferente de uma pessoa que tem uma vida regradinha, né? Com tudo muito organizado e planejado e sabendo. Essa semana, por exemplo, vazou a lista aí de influenciadores, né? E criação de conteúdo e tudo mais. Nossa. E a galera, como a galera trabalha... Esse vídeo realmente é de papos aleatórios, né? E de como a galera trabalha e tal, a galera que falha muito. Mas assim, eu fico pensando também do quão sem estrutura é esse mercado que julga, sabe? Que se auto-julga. Uhum. Porque a maioria dos influenciadores que foram citados na planilha, salvo um ou outro ali, porque não foram todos os influenciadores, né, citados, mas a maioria é uma galera muito nova. Que cresceu na internet porque, sei lá, fez um vídeo que viralizou. E de repente virou influenciador e começou a ganhar 100 mil numa publi. 2 milhões numa publi. Gente, quando eu vi ali que tem gente que ganha 2 milhões em um vídeo, eu me senti muito a classe mais baixa do poço, sabe? Tipo, nível 200. Eu me senti ali. Comendo a raspa da raspa da raspa, né? Não, tendo que, sei lá, chorar pra comer uma migalha, entendeu? Procurando a migalha no meio de rato, assim. Eu me senti assim, de verdade. Sim. Porque 2 milhões em um vídeo, 2 milhões eu não fiz em 13 anos de trabalho. Verdade. Então, de fato, existe uma classe operária na internet que recebe os orçamentos e os pedidos de trabalho, tipo, quando não tem mais quem contratar. Mas existe a prioridade. E a prioridade é a galera que tem 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, que ganha 2 milhões de reais em um vídeo de 1 minuto e meio. Eu não sei nem quantificar 2 milhões de reais. Tipo, o que eu faria com 2 milhões de reais? Não sei. Talvez depois de eu resolver todos os meus problemas da minha vida, toda a minha lista de problemas que eu tenho no meu celular, eu ainda tenha 1.900.000 na minha conta. E fico olhando para esse 1.900.000 pensando, e agora? O que eu faço com esse dinheiro? Porque, de fato, eu não sei o que fazer. E essa galera gasta isso num carro, numa viagem. Entendeu? Tipo, em férias de 15 dias em Aspen. Sabe? Umas coisas assim. Caraca, que bizarro, cara. E eu fico pensando nessa realidade e no quão tóxica é essa relação do mercado exigir organização e profissionalismo de pessoas que não são profissionalizadas. Sim. Porque uma coisa é você ser um ótimo profissional. Por exemplo, a senhorinha que vende bala no sinal, ou o senhorzinho que vende pipoca na porta da igreja ou da escola, eles são profissionais. Sim. Eles têm um trabalho e uma profissão. Mas talvez eles não sejam profissionalizados, tecnicamente falando. Mas eles conseguem fazer o dinheiro deles e pagar as contas deles. Maneiro. A internet é igual à vida real. Você tem super executivos e super executivas que treinaram a vida inteira, estudaram em Harvard, fizeram 1 milhão de cursos técnicos e assumiram a presidência de uma empresa porque tem currículo. E você tem a galera que se virou nos 30 e que tá ali na mesma empresa, se virando. Entendeu? Que começou jovem aprendiz e falou, vou fazer uma faculdade para ver se eu consigo emplacar um emprego aqui. E, cara, tá há 15 anos sendo técnico de laboratório número 3. Entendeu? Como eu fui assistente administrativa e analista administrativa durante anos dentro de uma empresa, até eu cansar daquilo ali e sair. Tipo, todo trabalho é válido, de qualquer nível. O que diferencia é o que você tem de recurso para investir em você mesmo. E isso acontece na internet. Isso é o tamanho dos seus sonhos também, né? Eu fico pensando, por exemplo, naquela política, a Tabata Amaral, de São Paulo, a deputada. Ela era uma pessoa de periferia que investiu em vários problemas de família, né? Mas investiu num sonho que era estudar em Harvard e conseguiu. E tem muito brasileiro fazendo isso, tá? De todas as classes. Mas assim, de alguma forma essa oportunidade chegou no ouvido dela. E provavelmente não foi pela família. Ela vinha em algum lugar e foi meu sonho, e foi. É interessante como tem coisas que acontecem com pessoas que parece, assim, tipo, pensando em desigualdade social, e que é isso que você está mostrando, né? Tipo, parece que pessoas têm uma possibilidade de estar à frente numa corrida, assim, tipo, muitos quilômetros à frente, e quem não tá, precisa correr muito. Sim. Mas a base disso é informação. Sim. E é por isso que eu falo que na internet a gente tem o privilégio de poder perguntar o que a gente quiser. Isso.
Seja pro Google, seja pro ChatGPT ou a IA que você fez amizade aí na sua vida. Pro TikTok ou pra qualquer pessoa. Pra um seguidor. Pra um influenciador que você admira muito. Não importa pra quem você pergunta. O importante é, para quem você perguntar, você terá uma resposta. Nem sempre igual, mas você terá uma resposta. E eu acho que o que falta na nossa sociedade como um todo aqui no Brasil, pegando o microverso brasileiro, é a humildade de entender que a sua resposta pode mudar a vida do outro. E a sua pergunta pode mudar a vida do outro também. Do um. Porque dependendo do que você pergunta, a pessoa te responde, você vai embora e aquilo fica reverberando na cabeça dela. Cara. E ela fica do tipo, cara, se existe essa dúvida, vamos supor que é uma pessoa com oportunidades, né? E aí ela pensa, pô, se existe essa dúvida nessa pessoa, outras pessoas podem ter essa dúvida. Vou criar um negócio sobre isso. Você trouxe isso para essa pessoa com a sua pergunta. E você que teve a resposta que você queria, você pode falar, caraca, eu nunca pensei em seguir por esse caminho que essa pessoa me indicou. Vou fazer isso acontecer. E você muda a sua vida também. Cara. E aí, se você conta isso pra um amigo, você pode mudar a vida desse amigo também. Do tipo, pô, teve um cara que me deu esse conselho e eu tô fazendo isso por causa disso. E a pessoa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E faz também. É uma multiplicação de conhecimento. E eu acho que o que a gente perdeu hoje, ou tem perdido diariamente, é a capacidade de confiar que o outro tem algo a nos dizer. Porque é tanta informação ao mesmo tempo vinda proativamente de tantos lugares que a gente tem ficado, e aí óbvio que eu vou me incluir todos vocês e todo mundo, porque todos passamos por isso em algum nível. A gente vai ter preguiça de perguntar, a gente vai ter preguiça de querer entender, de querer saber mais, porque é aquilo, né? Ai, por que eu vou seguir um influenciador que vive uma vida completamente diferente da minha para me deixar irritado e com inveja? Talvez não. Talvez seja para você entender que aquilo ali você não quer, ou para você entender que você quer aquilo ali. E tá tudo bem você correr atrás de alguma coisa que você viu alguém vivendo. Isso não é demérito nenhum. Você pode demorar mais do que aquela pessoa para conquistar, mas você pode correr atrás. Quando eu li a planilha dos influenciadores essa semana, eu fiquei assim, cara, é tanta gente que recebe tanto dinheiro para fazer um videozinho e que trata mal os outros e que não tem vontade de fazer, ou que faz por obrigação, ou então do outro lado, né, a galera chateada ali que tá na agência, pensa que você é uma pessoa que fez faculdade de marketing, vamos ter empatia sobre isso também, ou de publicidade, seja lá o que for. E aí você arrumou um emprego como analista de redes sociais numa agência, e você ganha, sei lá, R$ 2.500 por mês, com o seu planinho de saúde, vale alimentação, vale transporte. Salário básico de escritório, assim, de nível inicial ali, né, de qualquer escritório do Brasil. E aí você precisa prospectar uma ação de publicidade com um adolescente de 16 anos que nunca fez nada além de criar conteúdos virais na internet. Que tem um engajamento absurdo. E aí você tem que mandar um e-mail para essa pessoa falando assim, oi, tudo bem? Boa tarde, estou aqui fazendo um orçamento para uma ação tal, que é um Reels, uma sequência de stories, e para a marca tal, que é uma marca maravilhosa, e eu queria saber o seu valor. E a pessoa te responde, R$ 2 milhões. E aí, às vezes, é o valor que você tem para a campanha inteira. E aí você fala... a marca quer aquela pessoa. Exato. E aí, e a pessoa não responde o e-mail tipo, oi, fulano, boa tarde, muito prazer, obrigado pelo contato. Não, a pessoa responde, oi, o valor é R$ 2 milhões. Porque a pessoa não sabe nem desenvolver socialmente o e-mail. Gente, não tem como isso não abalar o seu ego pessoal e profissional. A realidade brasileira é muito tóxica nesse sentido. E aí você encara isso, e aí você, não, beleza, passa pra marca. A marca fala, vamos fechar, porque eu quero fechar com essa pessoa. E aí você responde o e-mail falando assim, oi, vamos formalizar, e tudo, segue o contrato para assinatura. E aí a pessoa não lê o contrato, não responde, oi, eu preciso do contrato assinado. Passa por semanas pedindo o contrato para ser assinado. Até que a pessoa responde falando assim, ah, tá, e aí assina de qualquer jeito e manda o contrato de volta. E aí a pessoa vai pra diária.
E aí tinha uma coisa lá no contrato, por exemplo, falando que você precisa ficar na diária de gravação por 8 horas. Aham. Aí a pessoa chega na diária, tá lá o cliente, o cara da agência, coitado, que tá sofrendo e sangrando por dentro com isso tudo, e chega o influenciador atrasado. Aham. Porque ficou em live até de madrugada, acordou tarde. E aí você já... Reclamando do calor. Imagina, tá tudo bem. Reclamando que choveu e encheu a rua. É. E aí você imagina, tá tudo bem. E aí você começa, porque o cliente quer aquela pessoa. E aí você começa a fazer o trabalho. E aí dá 3 horas da tarde, a pessoa fala assim, olha, eu preciso ir embora, porque eu tenho live 5 horas. E aí você fala, não, mas no contrato tava dizendo que a diária seria de 8 horas de gravação. É, mas eu tenho live 5 horas, eu não posso deixar meus seguidores. Ele nem leu o contrato. Ele não se importou em ler um contrato. Ou leu e desconsidera. E desconsidera, porque a live é mais importante. E aí, quando você vê isso, pra pessoa que trabalha na agência, que dedicou, que gastou o seu dinheiro pra fazer uma faculdade e que todo dia pega ônibus, metrô, trem, seja o que for pra chegar na agência, que o clima não é legal. E, gente, na hora que surge uma planilha dessa, essa pessoa vai desabafar com todo o ranço que ela tem no coração. É a terapia dele, é. E é isso que o Brasil oferece de mercado de trabalho e de oportunidade para o mundo. É esse tipo de discrepância social e intelectual e econômica e tudo. Não dá para julgar nenhum lado, porque o adolescente ele tá fazendo o que tá todo mundo fazendo, no TikTok, aonde for. E a pessoa da agência tá fazendo o que ela aprendeu também, que é seguir uma vida ética e profissional com seu emprego. Tomara. Sem reclamar. Tomara que siga uma vida ética e profissional. Então não dá pra gente tirar como base a vida do outro em comparação à nossa. A gente não sabe a realidade do outro. É o que eu falo sempre. Essa semana a gente foi passar um day use num resort que tem aqui a 20 minutos da nossa casa, em que a diária é R$2.200. Maravilhoso. Melhor dia do meu mês. Incrível. Uma água de coco impecável. Uma piscina numa temperatura maravilhosa. Um resort que eu queria ficar lá. Eu queria me hospedar naquele resort. Mas eu não tenho esse dinheiro. E eu trabalho com internet. Eu não sou um influenciador que ganha 2 milhões numa publi. Ou quem dera. Quem dera, mas não sou. Inclusive, estamos abertos a propostas. Estamos abertos a 2 milhões para uma publi. Mas só pelo simples fato de sim. Por que 2 milhões para Cris e Panda? Porque eles querem. É isso, basicamente. Mas eu fico pensando nessas realidades e todo mundo que a gente viu nesse resort vive uma vida completamente diferente da nossa. Só que todo mundo foi extremamente agradável com a gente. Tipo os hóspedes que estavam na piscina junto com a gente e tal, e sorriam, e as crianças brincando perto da gente. Porque pra eles, se a gente tá ali, nós somos do nível deles, eles não questionam. Exato. A gente tava como hóspede na piscina. E a gente olhava pra eles e ficava do tipo, caraca, deve ser muito maneiro você viver essa vida. Que você pode proporcionar pros seus filhos um resort que tem uma diária de R$2.200 por dia. Uma diária por dia. Enfim, é isso que eu queria dizer, assim, de que nem sempre a gente tá no lugar que a gente merece aos olhos sociais estar, mas a vida coloca esses lugares no nosso caminho. E talvez essas oportunidades aconteçam para abrir os nossos olhos sobre o que a gente faz, sobre o que a gente é, sobre o outro. Quem é o outro? O que ele faz para estar ali? Também não dá para desmerecer, porque essa galera pode trabalhar muito, pode não trabalhar também, mas pode trabalhar muito para estar ali, para conseguir aquilo ali, né? Então é tanta coisa que a gente tem que pensar antes de julgar o outro, antes de apontar o dedo, antes de se comparar, antes de ter raiva pela conquista do outro, porque eu sei que dá uma gastura no nosso coração, como eu tive lendo a planilha e vendo que fulano XYZ ganha 2 milhões no vídeo. Eu fiquei, gente, então calma, o dinheiro que eu ganho, ele é tipo, sobrou esse saldo na conta, o que a gente faz? Manda pra Cris e Panda. Tem esse troco aqui, ó. Eles aceitam. Foi assim que eu entendi a planilha, sabe? As pessoas reclamam do tipo, eu nem tava na planilha, eu sou irrelevante. Gente, eu não estar na planilha não me preocupou tanto quanto o que eu ganho trabalhando há 13 anos. Enfim, tantas reflexões, tantos assuntos que a gente passou nesse vídeo, mas eu acho que todos eles se resumem em uma coisa só. A gente não conhece a vida do outro o suficiente para se comparar e desejar.
Da mesma forma que a gente não conhece a vida do outro ao ponto de julgar e dizer que tá errado ou certo. Cada um conhece a própria vida e cada um vai enfrentar as consequências das escolhas que faz. Não cabe a nós impor essas consequências ao outro, sabe? E eu acho que isso importa muito mais do que qualquer outra coisa. A gente fala o quanto a gente é privilegiado aqui de viver num lugar que é no meio do mato, que é silencioso, como vocês estão podendo ver, que tem passarinhos cantando o dia inteiro, que tem uma natureza, um oxigênio ilimitado, graças a Deus, que tem uma praia perto, de pessoas que às vezes pegam trânsito para chegar, que tem banana no quintal, de pessoas que pagam caro banana no hortifruti, né? Yeah. A gente tem tantos privilégios que a própria natureza nos oferece que a gente não se sente, de fato, assim... Divergente, né, da Não, natureza. acho que a gente não se sente digno de gastar um dia nosso reclamando de alguma coisa, assim. E energia, né? Porque você tá nessa corrida imaginária o tempo todo, gasta muita energia sua. Muita. Porque aí você começa pensando que é justo, que é injusto, e aí você vive um microverso de um planeta que tá vivendo por conta própria e que, acontecendo qualquer besteira, acaba com a humanidade de um piscar de olhos. Eu tenho uma tia que acompanha a Virgínia, né? Só pra finalizar, juro. E essa semana ela falou pra mim assim: por que você não procura esse monte de parceria aí que a Virgínia tem? A Virgínia não paga nada na vida dela, tudo ela ganha, tudo é parceria, tudo ela faz uma permuta com alguém. Eu fiquei, gente, eu faço uma publicidade pra uma marca que me paga 120 dias depois. 120 dias. A gente não tem balanço financeiro há mais de um ano, porque as marcas cada vez mais pagam mais atrasadas, né? Tem trabalho de outubro que eu vou receber em fevereiro só agora. Não, imagina você trabalhar dessa forma. Que cabeça eu vou ter e que... Isso não tá na planilha lá de influenciadores. E que reflexão... Porque todos eles passam por isso, todos eles imagino. Passam por isso, Não sei se o cara de eles dois... estão reclamando nas redes. O cara que ganha 2 milhões também? Passa por isso também. Mas eu fico pensando, Virgínia, o resort que eu fui para passar um dia a convite, a Virgínia tem casa lá dentro. Ela é do lado do Neymar. Do lado do Neymar. É nesse nível de discrepância. Por quê? Porque quando você vive a realidade do poço, você tem que ter consciência de qual andar do poço você tá. E a sua atitude naquele andar... É interessante você olhar para cima e olhar para baixo, sobrevida. né? Ela garante a sua sobrevida. O que você vai fazer no nível 200? O que você vai fazer no nível 1? Porque pode morrer no nível 1. Porque a cada vez você tá num andar aleatório. O que acontece com você? Quais são as escolhas que você faz por estar no andar que você vive? Então, assim, complicado. É complicada a vida do brasileiro, mas nesse momento a gente está tendo um exemplo aí muito claro de que é complicada a vida do ser humano, em qualquer lugar que ele esteja. Porque a gente está sempre se comparando com o outro. Para de se comparar com o outro. Olha para sua vida, seja grato pelo que você tem e tente conquistar as coisas que são do seu tamanho. Em algum momento, uma oportunidade incrível vai surgir para você. E é nisso que você tem que focar. Naquilo que você está construindo para você, eticamente. É isso que vai importar no fim das contas. Quando você terminar a sua vida, esse é o legado que você vai deixar. A sua ética e a forma com que você escolheu viver a vida. É isso. Falei muito nesse café da manhã meu aqui. Meu café já tá frio. Beijos. Beijos. E eu espero que vocês tenham gostado do papo. Não esqueça de deixar aqui nos comentários do que você sente falta nesse canal. Que essa semana a gente volta com tudo. Eita, show!